Bom dia! Hoje são 14 de novembro de 2023, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Estou aqui neste momento na Praça do Buriti, aqui no centro de Brasília. A Praça do Buriti tem uma semelhança com a Praça dos Três Poderes. A Praça dos Três Poderes engloba os três poderes federais, os três poderes da União: o poder legislativo, executivo e o judiciário, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Já aqui a Praça do Buriti reúne também os três poderes, só que poderes aqui do Distrito Federal: poder legislativo, executivo e judiciário. E aí temos aqui o Palácio do Governador do Distrito Federal, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e a Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então é isso aí. Vamos aqui a mais uma matéria agora trazida pela revista Isto É. Revista Isto É. Estou com a revista Isto É do dia 8 de novembro deste ano, semana passada. E aqui nas páginas aqui da revista Isto É, páginas 12 e 13, uma coluna aqui, ó, com o título Frases. Uma coluna com o título Frases aqui. A exemplo da revista Veja, a revista Isto É, que também é semanal, ela traz aqui também uma coluna com frases aí pronunciadas por pessoas públicas, pessoas conhecidas aí pelo público, entendeu? Então vamos analisar aqui esta afirmação do grande cantor brasileiro de samba, aqui ó, o Diogo Nogueira. Aqui está ele, a foto dele, ó, e a frase atribuída a ele. Vamos analisar isto aqui, que é importante? Vamos analisar. Então aqui o Diogo Nogueira, ele diz assim, ó, entre aspas: eu acho que Deus é uma divindade que jamais recusou, jamais ofendeu e jamais fez qualquer coisa contrária a amar. Então, ame e respeite a religião de cada um. Eis aí a afirmação do grande cantor, eu gosto muito dele, o Diogo Nogueira. Ele aí vive com aquela mulher bela, né? Uma das mulheres mais bonitas da televisão brasileira de hoje, a Paola Oliveira. É aí a companheira dele, Paola Oliveira, Diogo Nogueira. Então ele diz assim, vou repetir aí, ó, escute bem, ele diz assim: eu acho que Deus é uma divindade que jamais recusou, jamais ofendeu e jamais fez qualquer coisa contrária a amar. Então, ame e respeite a religião de cada um. Então veja, religião. Sempre digo aqui em meu vídeo, né? Vamos lá. Religião é pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Deuses não existem. Deuses são um produto da imaginação humana. É o homem que cria deuses conforme sua cultura. Como nós temos muitas culturas na Terra, milhares de culturas, então temos milhares de deuses, porque cada cultura cria seus deuses de acordo com aquele agrupamento humano. E aqui o Diogo Nogueira, ele diz aqui a ideia que ele tem de um Deus. A ideia dele aqui, isso aqui é a ideia. Ele diz que o Deus aí, o Deus dele, ele diz que jamais ofende a alguém, jamais, que esse Deus dele aí, o imaginário, jamais faz alguma coisa de ruim contra alguém. Que o Deus em que ele acredita, essa ideia dele de Deus, essa ideia é um Deus de amor, simplesmente de amor. Viu aí, gente?
Então cada pessoa tem uma ideia de Deus, as pessoas vão criando isso, né? As pessoas vão criando deuses de acordo com sua cultura. O Diogo Nogueira diz aqui que para ele Deus é uma divindade, isso é uma ideia, que Deus é uma divindade que jamais ofende alguém, que jamais faz mal a alguém, que Deus está aí apenas para expressar o amor. Então o Deus do Diogo Nogueira nada tem a ver com o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é o contrário do que diz aqui o Diogo Nogueira. O Deus da Bíblia é um Deus que, de Gênesis ao Apocalipse, é um Deus que era contra a mulher, era um Deus que era contra outros povos, era um Deus que escolheu um povo, o povo hebreu, e se voltou contra outros povos, um Deus que mandava matar, um Deus que mandava estuprar, um Deus que mandava roubar terras. Esse é o Deus da Bíblia, que, como a gente vê, não é o Deus do cantor e compositor Diogo Nogueira, porque ele diz aqui que o Deus em que ele acredita, a ideia de Deus dele é um Deus de amor, que jamais faz mal a alguém. Então o Deus dele não pode ser o Deus da Bíblia, entendeu? O Deus dele não pode ser Jesus, por exemplo. O Jesus que está na Bíblia e apenas no Novo Testamento, que é texto cristão, o Jesus ali nada sabia de amor. Jesus ali prega o quê? Os cristãos que escreveram aqueles absurdos atribuídos a Jesus no Novo Testamento, os cristãos ali não tinham ideia de amor. A propaganda maior do cristianismo e atribuída a Jesus, a maior propaganda é a de que a pessoa que não aceitar a Jesus como seu salvador pessoal, quando morrer, será queimada eternamente no fogo do inferno. Isso aí é o cristianismo. Então veja, isso aí nada tem a ver com o Deus aqui do Diogo Nogueira. O Diogo Nogueira, veja bem, ele está dizendo que a ideia que ele tem de Deus, que é uma divindade ligada ao bem, jamais ligada à vingança, jamais ligada à maldade, jamais ligada à punição, qualquer que seja, entendeu? Então o Deus do Diogo Nogueira não é o Deus da Bíblia. Lá no Novo Testamento está atribuído a Jesus. Claro que foi um cristão doente que inventou isso aí, dizendo que aquela pessoa que não aceitar a Jesus como seu salvador pessoal, quando morrer, essa pessoa será queimada eternamente no fogo do inferno. Então essa mensagem não é de amor, é de ódio. Essa mensagem não é de tolerância religiosa, de aceitação da crença religiosa de outras pessoas. É o contrário, entendeu? Então o Diogo Nogueira não pode dizer que é um cristão. Ele não pode dizer que o Deus em que ele acredita está na Bíblia, porque o Deus que está na Bíblia é contrário ao Deus aqui idealizado, veja bem, idealizado, criado aqui pelo Diogo Nogueira. Entendeu, gente? Então aí é uma boa expressão dele. Isso aí mostra que é o homem que cria deuses, que é o homem que cria ideias de deuses e que essas ideias são diferentes. Entendeu? Você entendeu o recado aí? Aí o Diogo Nogueira diz que a pessoa deve amar e respeitar a religião dos outros. Olha aí. Isso é importante, ó. Amar, a pessoa deve amar, simplesmente amar e respeitar a crença dos outros, a religião dos outros. E isso o Deus da Bíblia e Jesus no Novo Testamento também não faziam. Jesus nunca respeitou a crença dos outros. E aí ele pregava, não é? Isso apenas atribuído a Jesus. Ele pregava: aquele que não acreditar em mim, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Uma punição eterna para apenas a pessoa que não acreditar em Jesus. Então você vê que essa entidade aí, Deus, entre aspas, essa ideia criada aí pelo Diogo Nogueira, esse Deus dele aí, nada tem a ver com o Deus da Bíblia. Mais um vídeo e muito obrigado.